Retornando à nossa série de aulas de neuroanatomia, baseada no livro Neuroanatomia Funcional do Ângelo Machado, hoje o assunto é a anatomia macroscópica da medula espinal e seus envoltórios. Generalidade. A medula significa miolo, aquilo que está no meio, assim como a medula óssea. A medula espinal, ou medula espinhal, é uma massa cilindroide de tecido nervoso que está situada dentro do canal vertebral, sem, entretanto, ocupá-lo totalmente. Num homem adulto, ela tem um comprimento aproximado de 45 centímetros. Cranialmente, ela se limita com o bulbo, a nível do forame magno. E caudalmente, ela termina a nível de L2. Grava essa informação aqui, que vai ser importante futuramente para entender alguns procedimentos diagnósticos ou até mesmo cirúrgicos. E ela termina afilando-se, formando o cone medular. Na figura próxima agora nós temos um corte da medula, aqui onde a gente mostra o sulco intermediário posterior, o sulco mediano posterior, intumescência cervical, alguns filamentos radiculares. Aqui mostra a dura máter, que é uma das meninges que nós vamos estudar mais para frente. Mostra o gânglio espinhal ou gânglio espinal. Mostra um nervo espinal, mostra a raiz dorsal, um exemplo de T4, com raiz dorsal aqui embaixo e aqui em cima raiz ventral. Aqui também podemos ver o ligamento denticulado, um pouco mais embaixo a intumescência lombar. Chegando no finalzinho da medula, a gente tem aqui formando o cone medular. A partir desse cone medular, seria o final dessa medula espinal, ele emite alguns filamentos terminais aqui, e essa união desses filamentos vai formar a chamada cauda equina, parece mesmo uma cauda de um cavalo. E um pouco mais abaixo aqui, no filamento terminal, nós vamos ter um fundo de saco formado pela dura máter, vamos ver mais detalhadamente à frente, que no final vai formar o ligamento coxígeo. A forma é a estrutura geral da medula. Ela é aproximadamente cilíndrica, ligeiramente achatada antero-posterior. Ela tem duas intumescências, uma cervical com conexão com plexo braquial, futuramente vamos estudar mais detalhadamente sobre ele, e uma intumescência lombar que se relaciona com o plexo lombosacral. A superfície da medula ela apresenta alguns sulcos longitudinais. O sulco mediano posterior, a fissura mediana anterior, o sulco lateral anterior, o sulco lateral posterior, e na medula existe ainda o sulco intermédio posterior. A substância cinzenta ela é dentro da substância branca, o contrário do que acontece no encéfalo. Contrário do encéfalo. Na substância branca, ela é formada por fibras mielínicas, em sua maioria, ou seja, fibras que são compostas ou são cobertas por bainha de mielina. Já estudamos sobre ela. Aqui um corte transversal da medula. E nesse ponto aqui nós podemos ver a fissura mediana anterior. Aqui nós podemos ver, nessa região aqui, o sulco lateral anterior. Aqui nós podemos ver o sulco lateral posterior, o sulco intermédio posterior, olha a correspondência dele, o sulco mediano posterior. E aqui nós temos alguns fascículos, como o fascículo grácil e o fascículo cuneiforme. Mais para frente vamos entender melhor as funções desses fascículos. Temos o funículo posterior aqui, funículo posterior, funículo lateral nessa região aqui, e aqui no meio o canal central da medula, ou canal ependimário, onde já estudamos sobre ele. Aqui nós temos a comissura branca nessa região, a coluna lateral aqui, a coluna anterior aqui e a coluna posterior. Lembrando que
na medula, a substância cinzenta, onde estão os corpos celulares, é na parte interna dessa medula. Ó, dentro da substância branca. As fibras são agrupadas em 3 funículos ou cordões de cada lado. O funículo anterior, entre a fissura média anterior e o sulco lateral anterior. O funículo lateral, entre os sulcos lateral anterior e lateral posterior. O funículo posterior, entre os sulcos lateral posterior e o sulco mediano posterior. Na cervical, esse funículo posterior é dividido pelo sulco intermédio posterior em fascículo grácil e fascículo cuneiforme. Vamos voltar aqui, ó, na figura que nós já vimos aqui, e nesse ponto aqui nós podemos ver o funículo posterior, nós podemos ver o funículo lateral, nós podemos ver o fascículo grácil, podemos ver o fascículo cuneiforme. Então, como exemplo aqui, ó, o fascículo cuneiforme aqui, cuneiforme, e o fascículo grácil aqui, ó, eles são unidos pelo sulco intermediário posterior. Conexões com os nervos espinhais. Segmentos medulares. Nos sulcos lateral anterior e lateral posterior, vão fazer as conexões dos filamentos radiculares. Ó. Esses filamentos radiculares vão fazer essas conexões que se unem para formar as raízes ventral e dorsal dos nervos espinhais. Então, as duas raízes se unem para formar esses nervos espinhais. Então, já deu para perceber que os nervos espinhais, eles são nervos mistos. Eles são nervos que eles têm as raízes sensoriais e as raízes motoras andando conjuntamente. Nessa imagem aqui, nós podemos ver, olha, a raiz dorsal do nervo C5, ó, olha ela aqui, e olha a raiz ventral do nervo C5. Essas duas raízes saem aqui por esse gânglio e aqui vão formar a raiz ventral e a raiz dorsal. A gente pode ver aqui também alguns filamentos radiculares, aqui, ó, aqui um exemplo de filamentos radiculares do nervo C6, que estão se unindo aqui para formar essa raiz nervosa. Continuando com as conexões dos segmentos medulares, com essa imagem aqui ao lado, dá para a gente perceber que existem 31 pares de nervos espinhais. E eles correspondem a 31 segmentos. Nós temos 8 segmentos cervicais, ó, aqui nesse desenho dá para ver, nesses pontilhados aqui, ó, de C1 até C2. E é perceptível aqui que a raiz C1 ela emerge acima da vértebra C1 e a raiz C8 ela emerge abaixo da vértebra C7. É interessante lembrar que segmentos cervicais são 8, mas nós temos apenas 7 vértebras cervicais. Doze torácicos, olha, de T1 aqui até T12 aqui embaixo, 5 lombares, ó, de L1 até L5, 5 sacrais, de S1 até S5, e uma raiz, geralmente uma raiz coxígea. Topografia vértebro-medular. No adulto, ela termina em L2, mas nem sempre é assim, né? Abaixo de L2 temos a cauda equina. Por que eu disse que nem sempre é assim, terminando em L2? Até os 4 meses de gestação, essas raízes elas vão crescendo ao mesmo tempo que o canal ósseo. Então, as raízes emergem justamente no forame ao seu lado. Após os 4 meses, o crescimento vertebral ele supera o crescimento medular. Portanto, as raízes começam a ter que descer para emergir no forame abaixo.
e na idade adulta ela chega a finalizar a nível de L2. Envoltórios da medula. A medula é envolvida por membranas fibrosas que são denominadas meninges. Nós temos 3 meninges. A dura mater, que é uma pacmeninge, pac porque ela é a mais grossa, né, mais espessa. A pia mater e a dura mater. Ambas são leptomeninges porque são as mais finas. A dura mater é a mais externa e tem abundantes fibras colágenas. Esse é o motivo dela ser mais espessa do que as outras. Cranialmente, ela continua com a dura mater craniana. E caudalmente ela termina em fundo de saco, em fundo de saco a nível de S2. Prolongamentos laterais embainham as raízes dos nervos espinhais, continuando com o epineuro, aquela camada mais externa que recobre o nervo. Nós já estudamos. Agora, a aracnoide, ela está entre a dura mater e a pia mater. Ela é a meninge que está no meio ali das outras duas meninges. É um folheto que está justaposto à dura mater e é um emaranhado de trabéculas ou trabéculas aracnoides que se unem à pia mater. A pia mater, ela é a mais delicada e a mais interna, é a que está mais próxima, a que está mais ligada à medula. Quando a medula termina no cone medular, ela continua e forma o filamento terminal. Olha aqui o filamento terminal, que um pouco mais abaixo vai formar o ligamento coccígeo aqui. Espaços entre as meninges. Existem 3 cavidades entre as meninges, ou 3 espaços. Primeiro vem o espaço epidural, ou também chamado de extradural. Ele está entre a dura mater e o periósteo do canal vertebral. Também contém ali tecido adiposo e um plexo venoso vertebral interno. Esse plexo ele tem uma certa importância e vamos ver mais à frente. O espaço subdural ele está entre a dura mater e a aracnoide. É outro espaço também que tem uma importância na medicina, nos procedimentos, em alguns procedimentos. Ele tem ali uma fina camada de líquido para evitar aderências nas paredes. E nós temos também o espaço subaracnoide. Esse espaço tem uma quantidade maior de líquor. Nós podemos ver a pia mater, olha aqui, aquela meninge mais interna, também chamada de leptomeninge, que é a que está mais aderida à medula. Nós temos aqui a aracnoide, um outro exemplo da aracnoide aqui, ela sendo apontada aqui. E temos a meninge mais externa, que é a dura mater. Aqui nós podemos ver o tecido adiposo e o plexo venoso, que está no espaço extradural ou epidural. Depois nós temos o espaço subdural, subdural, e entre a aracnoide e a pia mater, nós temos o espaço subaracnoide. E é a parte onde tem uma maior quantidade de líquor, ou líquido céfalo-raquidiano. Referência bibliográfica, Ângelo Machado, Neuroanatomia Funcional. Se você gostou desse vídeo, compartilha, dá um joinha e não se esqueça de se inscrever no canal, que virão muitas outras aulas bem mais interessantes que já estão sendo preparadas.